Essa semana, a Fundação FHC lançou o livro O Brasil Diante das Turbulências Internacionais. E um dos organizadores desse trabalho é o cientista político e diretor da Fundação FHC, o Sérgio Fausto, e é com ele que a gente conversa agora. Primeiro, agradecendo a sua presença conosco aqui, Sérgio, muito obrigado. Esse trabalho deve ajudar a gente a pensar também, imagino eu, como é que o Brasil se posiciona, tem se posicionado e pode eventualmente vir a se posicionar em momentos tão desafiadores quanto os atuais. E eu queria saber o que mais te chamou a atenção ao recompilar alguns dos fatos dos anos recentes, da atuação da diplomacia brasileira, desse posicionamento do Brasil em temas delicados e desafiadores do mundo. Boa noite. Boa noite. Bom, antes de mais nada, Lins e Guga, enorme prazer estar aqui com você. Eu gosto imensamente do programa que vocês fazem todo domingo, então ter essa possibilidade de conversar aqui, para mim é um privilégio e um gosto imenso. Esse é um livro que eu organizei com o Bernardo Sorge e que recolhe a visão de 9 especialistas. Nós fizemos basicamente o mesmo conjunto de perguntas para esses 9 especialistas. E procurando ter especialistas que não pensassem exatamente igual, ter uma certa pluralidade de pensamento que fosse representativo da visão do que o jargão costuma chamar de comunidade de política, de especialistas de política externa. Quais são as conclusões do livro? Quer dizer, as conclusões no sentido de o que chama a atenção no livro. Bom, primeiro, são os desafios do mundo da perspectiva do Brasil. Desta visão, o que ressalta? Primeiro, uma concordância entre todos os especialistas de que o Brasil precisa manter o máximo de autonomia possível diante da briga cada vez mais acirrada entre as duas principais potências do mundo, que tendem a dividir o mundo em áreas de influência. E ao Brasil não interessa aderir automaticamente a uma dessas potências em detrimento da outra. É um jogo cada vez mais complicado, porque na medida em que há uma disputa cada vez mais acirrada entre China e Estados Unidos, é natural que elas busquem alianças que excluem o seu adversário principal. O Brasil tem tamanho suficiente, tem capacidade diplomática suficiente para navegar esse mar complicado em que você tem ondas de cá e de lá vindo e procurar manter o rumo. Nisto há uma concordância clara de todos os 9 especialistas. Para ser muito preciso, tema do BRICS. Não há uma espécie de adesão entusiasmada ao BRICS. Por outro lado, não há em nenhum deles a ideia de que o Brasil deva se retirar do BRICS. Há um reconhecimento de que o BRICS, a partir da sua ampliação, o jogo mudou, o poder do Brasil foi diluído, a China tem cada vez mais poder, mas que o Brasil ainda pode ocupar esse espaço com vantagens, fazendo alianças com países que compõem esse grupo, fundamentalmente Índia e Indonésia, que também recentemente entrou no grupo. Há uma concordância também clara em relação ao fato de que o Brasil tem protagonismo na área ambiental, mas que esse protagonismo só será para valer se nós fizermos o nosso dever de casa. Depende fundamentalmente da nossa ação interna, transformar essa potencialidade do Brasil em coisa concreta na política internacional. E, por fim, para não me alongar, existe a ideia de que o Brasil sim deve defender direitos humanos e democracia no mundo, mas nos fóruns multilaterais. Não deve fazer deste elemento um elemento, eventualmente, de justificativa de sanções a outros países. Professor Sérgio Fausto, bom, primeiro obrigado por estar aqui conosco. Como lidar com esse momento das relações do Brasil com os Estados Unidos, no qual o presidente americano, o Trump, é claramente hostil
ao governo brasileiro, não especificamente ao governo brasileiro, mas especificamente ao Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ele nunca cita o nome do Lula especificamente, mas é a pior relação, seguramente, das últimas décadas. Eu não imagino um momento que estivesse tão ruim. Então, como vocês, e você especificamente, avalia essa relação do Brasil com os Estados Unidos agora com o Trump? Guga, você conhece isso tão bem ou melhor do que todos os que estamos aqui presentes, né? Eu acho que o governo Lula entra no pacote, quer dizer, o governo Trump vê o judiciário brasileiro e o executivo brasileiro sob a mesma lente, né? É uma visão de que é uma espécie de conspiração esquerdista contra as big techs americanas e contra os seus aliados no Brasil, o presidente Bolsonaro. Isso complica enormemente a negociação dos temas concretos da agenda comercial, tarifas em particular, porque aliás, isso é dito de maneira explícita por representantes do governo americano. O problema de fundo é um problema político. Ora, o problema político, nós não podemos capitular diante dos Estados Unidos. A soberania é inegociável. Me parece que dentro desse limite, o Brasil tem conduzido com acerto isso, né? Procurado negociar com discrição no nível técnico, sob o comando político do vice-presidente da República, e tem conseguido ganhos pontuais. Agora, não nos enganemos, o Trump está jogando uma cartada política na América Latina que ele vê, sim, como a sua esfera de influência, e ele retomou uma tradição do século XIX dos Estados Unidos, que é uma espécie de diplomacia dos canhões, né? O gunboat diplomacy. Usar o seu poderio militar, em particular o seu poderio naval, veja o caso da Venezuela, né? Para ameaçar os países da região. No caso do Brasil, a ameaça não é de natureza militar, né? Mas até na retórica americana, esse elemento passou a ser utilizado. Então, é uma situação absolutamente inédita e que não é possível compreendê-la e, a meu juízo, nem lidar inteiramente com ela dentro dos marcos da diplomacia tradicional, porque o governo americano subverteu a lógica da diplomacia convencional. Agora, Sérgio, a gente tem aqui, estamos às vésperas também da realização da COP30 lá em Belém. E o Brasil quer ter um protagonismo, obviamente, na discussão ambiental, ele é um player importante na transição energética e não quer ficar fora de outras discussões importantes do cenário internacional. No caso, a mais urgente delas, neste momento, a questão palestina, o drama de 65 mil mortos, a incerteza sobre os reféns. Como é que faz a diplomacia para equilibrar-se entre dois temas tão complexos, tão importantes, tão delicados? Veja, eu sou da visão de que o Brasil deve usar os seus recursos diplomáticos de maneira eficiente, né? Não são recursos de uma grande potência, é de uma potência média, que tem voz nos fóruns internacionais. Então, me parece correto que o Brasil se pronuncie em relação à solução de dois estados. O Brasil reconhece o Estado palestino desde 2010. Em boa hora, países europeus, Canadá também, Austrália também, assumem essa posição diante do que está acontecendo na faixa de Gaza, que é absolutamente inaceitável. Mas o Brasil não é um protagonista nesta área, digamos, da segurança internacional. Agora, o Brasil é sim um protagonista na área ambiental. Então, como os nossos recursos não são infinitos, eu diria que na escala de prioridades da diplomacia brasileira e da política externa, o tema ambiental deve vir antes dos demais. Não há nenhuma incompatibilidade. É uma questão de ênfase e de concentração de esforços. Professor Sérgio Fausto, o Brasil não é protagonista, de fato, no conflito no Oriente Médio, mas a gente vê de certa forma, uma escalada na tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela nesse momento, numa região ali na próxima América do Sul, na América do Sul, no caso da Venezuela, mas com as embarcações americanas ali no Mar do Caribe. Qual a sua visão sobre o comportamento que o Brasil deve ter diante dessa escalada de tensão entre os Estados Unidos e o regime do Maduro na Venezuela?
Veja, Guga, o Brasil ele é potencialmente um líder regional. O que acontece no nosso entorno geográfico, na América do Sul, nos afeta diretamente. Os Estados Unidos está retomando uma doutrina muito complicada em relação à América Latina, que é a doutrina Monroe do final do meados do século XIX, com o chamado corolário Roosevelt, não do Franklin Delano, do Theodore Roosevelt, do começo do século XX. E o corolário diz basicamente o seguinte: a doutrina Monroe não se metam potências europeias, na época, nenhuma potência externa deve se meter com as Américas, porque esta é a área americana. O corolário Roosevelt se meterem, nós vamos mobilizar o nosso poderio militar. E é o que nós estamos vendo. Longe de mim defender o governo do Maduro, se trata de uma ditadura. Agora, não é mobilizando o poder militar de um país estrangeiro que nós vamos chegar a bom termo na solução da crise venezuelana. Vamos nos lembrar que os Estados Unidos têm sido bastante eficientes em derrubar regimes. Veja o caso do Iraque, veja o caso do Afeganistão. Outra coisa completamente diferente são as consequências dessas ações militares, que em geral têm sido desastrosas. Isso, obviamente, é uma enorme preocupação para o Brasil, né? Pelo precedente que cria e pelas consequências que pode gerar de um caos ainda maior na Venezuela, né? Eu acho que esse é um tema da maior importância e que, tenho certeza, preocupa as autoridades brasileiras, inclusive as Forças Armadas brasileiras. Está aí, então, o cientista político, diretor da Fundação FHC, Sérgio Fausto, que acaba de lançar, depois de ter organizado, o livro Brasil Diante das Turbulências Internacionais, a quem eu agradeço muitíssimo pela participação aqui no nosso Globo News Internacional. Muito obrigado, Sérgio. Espero contar com as suas opiniões e análises também em outros momentos daqui para frente, momentos também mais leves e mais promissores, mas sempre ciente de que as relações internacionais elas abrem espaço, inclusive para soluções inesperadas, e é nisso que a gente precisa apostar também. Muito obrigado, Sérgio. Imagina, eu que agradeço a você e agradeço ao Guga. E aí, meu caro Guga Chakra, a gente viu aí o Sérgio Fausto dando uma geral nas perspectivas do Brasil nessa Assembleia das Nações Unidas. Vimos também que os desafios não são pequenos, né? Afinal de contas, o Brasil, que é, sim, protagonista na questão da sustentabilidade, na questão da transição energética, também quer se fazer ouvir em outros temas internacionais, como o que se passa no Oriente Médio nesse momento. A gente ouviu também mais cedo o Coelho dizendo que o Volodymyr Zelensky já pediu uma bilateral com o presidente Lula para falar de guerra na Ucrânia. Portanto, são muitas as possibilidades nessa semana que promete ser cheia. Enquanto isso, a gente vê a situação no Oriente Médio se agravando na faixa de Gaza, a posição do governo de Israel absolutamente estática, não admite ceder absolutamente nada em relação ao que vem fazendo e chama sempre e mais todos aqueles que dizem que pretendem reconhecer ou que já reconhecem o Estado palestino como país que está premiando o terrorismo. Portanto, são muitas temáticas complexas aí a nos aguardar nos próximos dias. Queria saber como é que você está vendo essa perspectiva e do Brasil no meio disso tudo. Debates muito delicados, situações se agravando, tanto na Ucrânia quanto no Oriente Médio. E, claro, a COP para acontecer daqui a pouco, onde é necessário que o Brasil angarie apoios distintos para conseguir levar adiante essa agenda da transição também. Olha, em primeiro lugar, é fundamental que haja o reconhecimento do Estado palestino. É tardio até esse reconhecimento por parte do Reino Unido, do Canadá, de Portugal, da Austrália e da França, provavelmente amanhã. Mas é fundamental nesse momento, para qualquer pessoa que ainda tem uma esperança na solução de dois Estados. Porque se você não reconhece o Estado palestino, você tem que pelo menos defender o direito dos palestinos terem cidadania do Estado de Israel. Aqueles 5 milhões de palestinos que vivem ou na Cisjordânia ou na faixa de Gaza, que a gente sempre lembra. Os curdos não têm Estado,
mas não tem o Kurdistão, mas os curdos são cidadãos da Turquia, ou cidadãos do Iraque. Os bascos não têm Estado, mas eles são cidadãos da Espanha. O caso dos palestinos é diferente, porque eles não têm um Estado formal e tampouco têm direito à cidadania israelense. Quer dizer, eles não têm direitos nenhum. Então, é esse o cenário. Você reconhece para manter acesa a chama da solução de dois Estados. Mas o governo do Netanyahu, a coalizão mais extremista da história de Israel, é contrária abertamente, publicamente, a criação de um Estado palestino. Eu já falei isso aqui na semana passada e volto a repetir. É repugnante não reconhecer o direito de Israel existir. E é tão repugnante quanto não reconhecer o direito de Israel existir, não reconhecer o direito de haver uma Palestina. Portanto, é repugnante a postura do governo da coalizão extremista do Netanyahu. As coalizões anteriores, os governos anteriores, reconheciam o direito de ter um Estado palestino mediante negociações. Não é mais assim. E membros dessa coalizão, os mais radicais, como Smotrich, Tamar Ben-Gvir, eles defendem agora a anexação da Cisjordânia, com a possibilidade de limpeza étnica, tanto da Cisjordânia quanto da faixa de Gaza, essas figuras mais radicais do governo Netanyahu. Netanyahu caminha em cima do muro ainda, porque ele sabe do impacto que isso pode ter para as relações com os Emirados Árabes. Os Emirados Árabes já deixaram claro que podem até romper com Israel se ele fizer essa anexação, com a Jordânia também, com o Egito e, claro, também, apesar do apoio quase incondicional do governo Trump, o governo Trump nessa questão, uma anexação total, talvez, não dá para cravar nada, tenha um pouco mais de cautela por causa da pressão dos países do Golfo, Lins. Perfeito. Vamos ficar de olho, então, em tudo que diz respeito a esse reconhecimento da Palestina, a reação de Israel e, claro, daquele que é o seu principal aliado no momento de isolamento cada vez maior do governo Netanyahu, os Estados Unidos.